Ei, e aí pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que tenham passado bem do nosso último encontro e, e tenham podido ler poesia ou escrever poesia. E estamos aqui hoje para conversar sobre o livro da Ana Mariano, Apenas por Nós Choramos. É o primeiro livro dela que eu estou lendo, é um livro que foi editado pela Penalux, é, e, foi em 2020, e acho que já ganhou alguns prêmios, pelo que eu vi no Face, nas postagens da Ana. Então, parabéns pelos prêmios, Ana. E vamos conversar aqui um pouquinho sobre a minha experiência, sobre o que eu senti, sobre a relação que eu tive com os poemas da Ana e com esse livro em si. Apenas por Nós Choramos. Mas antes, então, falar um pouquinho aqui do canal, né? Então, esse daqui é o Pub, o Poesia Universal Brasileira. É um lugar onde a gente conversa de poesias, poemas, e de maneira não bem subjetiva, bem particular, bem minha, na verdade, não é um curso, aula, nada disso. É somente o espaço que eu criei na tentativa de dialogar com os poetas, com os outros leitores, trocar ideias, comentários, e assim poder ampliar a minha possibilidade de leituras, uh, possibilidade de realmente de entender, de compreender outros modos de ver o mundo, né, de ler o mundo, né, de escrever o mundo, e com isso estar mais preparado, né, melhor preparado para respeitar, não respeitar outras ideias, né, outras visões da realidade, das coisas, né, dos modos, né, da gente se pôr diante, né, dessa experiência que a gente, ao mesmo tempo que vive, tem que já entender, tem que solucionar, compreender e desfrutar. Então, nessa experiência, não, de estar vivo, estar vivendo, né, com outros, né, se relacionando, a gente tem que buscar tudo isso ao mesmo tempo, né? E eu acredito que a leitura, né, a leitura para mim especial de poemas, né, pode nos trazer isso, né, trazer uma bagagem, trazer uma possibilidade de estar mais aberto para as novas possibilidades de mundo, né, de leitura e de consciência, né, dessa experiência de vida. Então é isso, né? Esse canal então é bem pessoal, é bem para isso, mas ele não funcionará sem vocês, né? Sem esse diálogo. É, tá bom? Eu sempre digo que o primeiro é, claro, os livros, né? Poder ter livros para ler, mas a partir daí, né, é importante sempre expandir, né? Eu acho esse conhecimento que que para mim, em particular, o conhecimento é sempre algo participativo, né? É algo que depende de uma atitude corporal, né, não somente intelectual, de estar relacionando-se não com o mundo, né, e com as coisas. E, mas então, esse é o Pub, né? Espero que vocês gostem, se estão aqui pela primeira vez. E se gostarem, deem um like aí, curtam, compartilhem, comentem principalmente, conversem com a gente. É, e já agradecer, né, o pessoal que já está fazendo isso, né, os escritores, os outros leitores que têm aí nos contatado, né, que têm dialogado com a gente e nos ensinado aí, né, nos ajudado aí a crescer, né, a ampliar as nossas possibilidades como leitor. É, então é isso, acho que a gente já pode começar a falar um pouquinho sobre esse livro, né? Que trata um pouco disso, eu acho, né? Ao menos partindo desse ponto, então, como eu costumo, né, me relacionar com os livros, né?
eu acho que ele passa isso, né? Principalmente através da memória, né? Eu acho que aqui, né, a memória está bem presente, não? Essa memória, principalmente uma memória familiar, né? De um contexto familiar, que não fica só aí, né? Nessa, nessa história, né? Do nós como família, né? Expande, né? Expande para a sociedade, expande para outros tipos de sujeitos, né? A gente tem vários temas sendo tratados aqui, não? Como imigração ou como até coisas mais sentimentais, como medo, não? Então tudo isso a poeta vai tratar em vários poemas. Mas eu acho que no geral, né? Eu acho que a questão da memória e da família, não? E como essa é criado, não é esse conhecimento, essas possibilidades de relacionamento, né, dentro do entorno familiar, do contexto familiar, não. Então todos esses rituais que a gente tem que criar, tem que aprender, né, e para poder aí se relacionar, né, com as primeiras pessoas aí, né, que no começo também são estranhas, não? Então essa questão do estranho não sempre está presente no nosso entorno, né, no nosso relacionamento com o outro, né? E isso não é diferente no entorno familiar, não. Nós nascemos, né, sem conhecer nossos pais, nossos tios, nossos avós, e os objetos da casa, né, que a gente encontra muito aqui. Então tudo isso acontece, né, o ambiente, né, quando a gente fala, né, de familiar, né, então tudo isso a gente tem que ampliar, né, na nossa visão, né, quando a gente fala familiar, a gente quer dizer tudo isso, né, não somente pai, mãe, vó, mas também casa, né, também objetos, né, também não, as situações na casa e então familiar é realmente uma história, né, é uma amplidão, né, uma amplitude, né, de, de ampli, ampli, sim, praticamente uma infinidade de sujeitos e objetos, né, com os quais a gente tem que lidar, né, diariamente. E o difícil às vezes, né, e aí que entra a virtude, eu acho, de ler, né? E principalmente poesia, né? É que muitas vezes quando a gente está dentro desse entorno, né, e relaciona com ele, a gente começa a perceber tudo aquilo como fixo, né? Como algo eterno, né? Como algo que sempre esteve ali, não há outras possibilidades de ser, né? E então isso pode ser prejudicial, né, para a gente poder compreender o outro, né, compreender o mundo fora dali, né, que também, é claro, atua, né, no influencia, né, o mundo familiar. E a poesia, então, para mim, sempre quando eu leio poesia, eu espero que ela me traga um pouco disso, né, me traga essa desmistificação, essa descontextualização, né, de certas ideias que a gente tem, de certos modos de ver, de certas posições, de certas comportamentos, né, de certas sim, de certas posições que a gente tem diante da experiência é, da vida, né, diante dos sentimentos e tudo isso que a gente, né, experiencia quando a gente está vivendo, né? E, e, a, e a poesia, eu acho que ela pode trazer isso, né? E para mim, os bons poemas, né, os bons livros de poemas, eles trazem muito isso, né? Eles nos quebra aí essa rotina, esse modo de pensar, de comunicar, não? Então vamos ler já um poema, começar lendo os poemas aqui para ver se o livro da Ana traz um pouco disso ou não. Ao menos na minha opinião, né? Novamente aqui não é minha opinião, vocês podem discordar
completamente, né? Eu espero que discordem, que escrevam aí e me ajudem aí a perceber outras maneiras de ver o mundo, né? E de leituras. Mas começando pelo título, então, né? Que eu sempre gosto, né? Essa coisa de mastigar o título, né? Apenas por nós choramos. Apenas por nós choramos. Então é um título afirmativo, né? Na verdade, é bem assim, né? Afirmando que apenas por nós choramos. E nesse sentido também nos passa essa sensação do ego, não? Essa sensação de que o outro não importa, não? Que quando a gente chora pelo outro, quando chora pelo mundo, na verdade a gente está chorando por nós mesmos, não? Então tem essa relação no título desse mundo fechado, né, em volta do nosso ego, não, da nossa posição, do nosso olhar de ver o mundo, né? E resta saber se os poemas da autora, né, da Ana, eles estão, né, tipo, vendo isso de forma positiva ou de forma negativa, né? Como eles estão dialogando com essa primeira afirmação do mundo, né? Essa primeira afirmação do livro, né? Que apenas por nós choramos, né? E ao mesmo tempo tem aí, né? Apenas por nós rimos, apenas por nós sorrimos, não, apenas por nós choramos. Então tem esse lado negativo já no título, né? De que talvez a gente vai encontrar no livro mais o lado negativo, né? Da nossa existência, não? Ou da dor, né? De existir, do que as possibilidades positivas, né? Mas é claro que tudo isso é sempre, né, possibilidades que a gente tem quando a gente lê o título. Mas vamos aqui no primeiro poema, que chama-se... E é o poema que abre o livro. Então esse livro ele não está dividido em partes. Ele são os poemas, né, que seguem do começo ao fim e fazem o livro. E esse primeiro poema chama-se Canção para Arrumar a Mesa. De minha mãe, eu sei, herdei a calma, os pés no chão, a luz dos candelabros. Mas quem legou as mãos ardendo em brasa? Quem semeou em mim esta semente? A cada outono florescendo em dálias. Era tão certa a casa em que vivíamos, seu lúcido Equador, as costas largas, bonança horizontal, pompa e decoro. Sobre a toalha, o rol de cicatrizes. À esquerda, os garfos, à direita, as facas. No centro, o prato, dentro, o guardanapo. Onde coloco, mãe, essa vontade de afiar as garras? Então aqui a gente tem um poema bem bacana, um poema que eu gostei bastante, né? E que eu acho que lida um pouco com isso já que a gente falou, né? Essa certeza, né? Criada, então, com todos esses rituais, não? Que a gente encontra, né? Quando a gente vai, né? Aparecendo, né? Surgindo para o mundo, né? Então a gente conta todos esses modos de existir, não? Que nós temos que seguir, muitas vezes não. Às vezes reagimos contra, às vezes não. Mas ao mesmo tempo essa dinâmica, né, que nem a gente encontra aqui da esquerda e da direita, né, do dentro e do fora, né, do fundo. Então essa espacialidade não da nossa existência não sempre influencia, né, de como
esses comportamentos vão sendo criados, não? E vão sendo construídos. E o final aí eu acho interessante, né? Essa questão aí do trazer à tona esse lado animal, biológico do ser, não? Através dessa imagem das garras, né? E de afiar as garras. E ao mesmo tempo é um poema que se faz de perguntas, então, né? De dúvidas e questionamentos, ao mesmo tempo que de afirmações. E, e realmente é como o conhecimento, acho que acontece, não? Ele acontece, né? As afirmações trazem perguntas, as perguntas trazem outras perguntas ou afirmações, e por aí a gente vai se construindo, vai construindo o nosso mundo, né? O nosso conhecimento de forma participativa, não? Isso que eu acho que eu sempre, como eu gosto de ver as coisas, e eu acho bacana os poemas que percebem isso, né? Dialogam com essa sempre mobilidade do conhecimento e sempre um conhecimento múltiplo, né? Um conhecimento que só é possível quando a gente se põe de forma, né, múltipla diante da realidade, não? Múltipla eu quero dizer com, com não somente com o intelecto, mas com o sentimento e sabendo que o conhecimento ele é sempre, né, ele se realiza de várias formas, né? Uma formas não somente forma cognitiva, por assim dizer, né, ou conceitual, mas também na forma ativa, né, na forma, né, diária, do dia a dia, das coisas de fazer realmente, não? De, então, todos esses são os tipos, num modo de ver, diferentes conhecimentos que a gente encontra na nossa experiência de vida. E, então, vamos para outro poema. E a gente já pôde ver também a questão da família, né? Então, esse diálogo com a mãe e com a casa, né? E o próximo poema, então, que eu vou ler chama-se Escombro. Rasgando a pele da terra, há um pedaço de espelho. Lá do fundo, espia um osso. Mais fundo ainda, uma pedra que no passado foi flecha. Os metros que os separam dizem: jamais se encontraram. Mas o que sabe uma pá, a picareta, um pincel? Como entender os homens limpando apenas o pó? A fome a gente adivinha pelos destroços do peixe, o fogo pelo carvão, a tigela pelo caco, e o brilho das escamas, o sol batendo na água. Se escavassem teu peito, encontrariam o caroço que não te deixou falar. A vida jogada fora. Teus fevereiros, teus marços sem carnaval, nem escola. Eu vou ler novamente esse poema, que eu acho que eu li muito sem o questionamento que realmente ele traz. Muito desses versos, eles estão realmente se perguntando algo. Eu acho que eu acabei lendo mais como afirmações. Então eu vou relê-lo para que talvez fique mais apropriado. Escombro. Rasgando a pele da terra, há um pedaço de espelho. Lá do fundo, espia um osso. Mais fundo ainda, uma pedra que no passado foi flecha. Os metros que os separam dizem: jamais se encontraram. Mas o que sabe uma pá, a picareta, um pincel? Como entender os homens limpando apenas o pó? A fome a gente adivinha pelos destroços do peixe,
o fogo pelo carvão, a tigela pelo caco, e o brilho das escamas, o sol batendo na água. Se escavassem teu peito, encontrariam o caroço que não te deixou falar? A vida jogada fora? Teus fevereiros, teus marços, sem carnaval, nem escola? Então aqui um poema com vários questionamentos, né? E questionando essa memória, não? Então, essa memória e esse conhecimento, né? Então aqui é arqueológico, né? Do ser humano, né? De como o nosso passado, né? Como a gente era, né? É um passado que nos faz, né? Um passado que nos fez, né? Um passado que descobriu a arte, né? Descobriu a função da flecha, não? Do poder de atirar uma flecha, não? E por aí, né, do fogo, né, descobriu aí a tigela, não? E tudo isso hoje em dia, né, então, isso ao mesmo tempo que a família, né, quando a gente nasce nesse contexto familiar e tudo vai se tornando tão definido, né, tão assim eterno, né, aquela coisa que a gente já falou, né, que parece que sempre esteve ali, ao mesmo tempo nós, né, tipo o descobrimento em si do fogo, né? Imagina a mágica que foi isso, né? O descobrimento de ter a possibilidade de poder criar um arco e flecha e poder pensar, raciocinar aonde atirá-lo e caçar, né? Tudo isso a gente toma, né? Como algo, né? Normal, que nós nascemos com todas essas técnicas, com todo esse conhecimento, né? Então, a palavra técnica aí, né? Tecnologia, né? Então, essa é uma outra forma de conhecimento, não? Então, a gente, às vezes, né, não se maravilha, né? Com essas questões, não? E que eu acho que a poesia tem que nos ajudar a nos, né? Se maravilhar com isso, né? Se encantar com essa possibilidade, porque realmente não tem nada aí de, de normal, não, né? Algo de rotina, algo. Tudo isso foi uma história, né? Uma criatura em criação, né? E quando a gente consegue perceber a mágica, né? De toda essa transformação, né, que a gente é parte, né, que a gente é, eu acho que o mundo se torna mais mágico, não? Eu acho que a nossa possibilidade de viver de forma fantástica, não? Ela se torna mais possível, né? E esse poema é um pouco que lida com isso, né? E traz, através desses questionamentos, a possibilidade, talvez, de da gente, né, descobrir eh, essa consciência, né, de que tudo que a gente vive, né, ou que a gente é, né, realmente ela tem aí uma razão de ser histórica, né, e tendo uma razão histórica de ser, ela tem toda aí um drama, né, ela tem toda aí um é, sim, uma lágrima, um sorriso, um, um sim, uma mágica que eu posso dizer. Ela tem essa fantasia, né? Ela tem esse ar do fantástico, não? Mas vamos a outro poema que eu gostei. Então, esse poema chama-se Lavados. Sobre a corrente do arroio, arregaçavam as saias. Deixavam entrever o creme, o cerne da rosa rubra carnosa, escura rosa de carne, que lambaris beliscavam. Com mãos de chumbo batiam na pedra branca segredos, de muito ensaboados, lençóis, cortinas, babados, o sangue da negra virgem, o choro azul da sinhá, o suor de quem lavou o seme do seu senhor. Na mesma água encadeados, corrente abaixo rolavam,
E se alguém perguntasse por que assim ocorria, a luz cinzenta dos gansos diria em voz de 1000 banços que nos lavados do amor não tem sinhá nem senhor. Então aqui eu peguei esse outro poema que sai um pouco fora do contexto da família em si, né, da poeta, né, e então nos traz para esse contexto dos escravos, né, e desse relacionamento da sinhá com o senhor, né, com a questão da violência, né, sexual que havia ali, né, desse relacionamento entre é, é, entre os donos dos escravos, né, e as escravas, não? Mas no contexto aqui das escravas e também o relacionamento com a natureza, né, e com o rio, né, e com a lida, né, com o trabalho, não? Então tem aqui novamente, não, toda essa questão, né, dessa dessa posição de seres, né, existindo, né, e se relacionando, né, dentro de um contexto, não? E ao mesmo tempo a questão da memória, não? Que a gente falou. Então isso é uma memória, não? É o passado, né, sendo trazido à tona de forma poética, né, pela poeta, e no poema conseguindo contextualizar aí, né, tanto a questão da natureza, a questão social, né, a questão da relação, né, sexual entre o senhor e a senhora, e ao mesmo tempo, em termos de estrutura, né, da poeta, em termos de linguagem, né, fazendo algo bem lírico, né, algo cheio de rima, né, cheio de imagens poéticas, não, interessantes, não, é, na criação dessa relação entre sinhá e senhor. Eu acho que eu vou ler novamente esse poema, né, para a gente ter uma melhor ideia de tudo isso. Lavados. Então, lavados aqui, lavados, né, lavados na leitura da poeta, né, então esse passado está sendo lavado, ao mesmo tempo a sinhá está lavando, né, os restos do sêmen do senhor, né, ao mesmo tempo está sendo lavado aqui uma, né, uma ideia, né, que se tinha né, da escrava, né, ou do escravo, né, e do senhor, né. Então os lavados aqui são múltiplos, né. Então essa é sempre a multiplicidade que a gente tem que buscar na poesia e que geralmente a poesia pode nos trazer, não? Essa multiplicidade de contextos, não, de ideias, de imagens, lavados. Sobre a corrente do arroio, arregaçavam as saias, deixavam entrever o cerne da rosa rubra, carnosa, escura rosa de carne, que lambaris beliscavam. Com mãos de chumbo batiam na pedra branca segredos, de muito ensaboados, lençóis, cortinas, babados, o sangue da negra virgem, o choro azul da sinhá, o suor de quem lavou, o sêmen do seu senhor. Na mesma água encadeados, corrente abaixo rolavam. E se alguém perguntasse por que assim ocorria, a luz cinzenta dos gansos diria em voz de 1000 banços que nos lavados do amor não tem sinhá nem senhor. Então vamos já para outro poema. Então vou ler esse poema para vocês que chama-se Redoma. Quando habitava um círculo fechado, mais do que círculo, redoma,
Acordava confiante e protegida. Sentava-me à mesa e da madeira subia-me a certeza de um abrigo. Nada importava. O livro rejeitado, o céu deserto, a dança do enforcado, seu balançar feliz ao vento norte. Tudo isso e o que mais bavia, despedaçados por minha garganta, espalhavam no papel seus cacos negros, e os versos se faziam fáceis, em longas fileiras, fileiras impecáveis. Porém, um dia, acordei sem pontes, e na folha branca a sombra de meus dedos, o que era caco transformou-se em mancha, que era tudo, menos compassiva. Assustada, estendi a língua. Provei meu peito cheio de medalhas. Era salgado feito Atacama. Foi quando me despi das andorinhas. Me prostituí nos mangues da cidade e me perdi em noites clandestinas. Então aqui outro poema de redescobrir, né? Ou descobrir, né? Novos contextos, não? Novas possibilidades de ver o mundo, né? Dentro do contexto familiar, né? Dessa redoma, né? Desse círculo não fechado, não? Que se diz. Então, outro poema interessante, né? Então, acho que muito do livro, né? Ele vai nessa direção, né? Lidando com a memória e com o descobrimento, né? Com a busca de conhecimento. E a partir do conhecimento da realização, né? Como ser, né? Como, né? O que buscamos ser ou o que seremos, né? Diante das várias possibilidades, não? Que há possibilidades que são múltiplas, mas que estão sempre sendo influenciadas, não? Que estão sempre sim, que estão sempre não totalmente livres, né? Mas sofrendo influências, não, dos entornos familiares, sociais, naturais, corporais e etc, né? Físicos, né? No geral. Tá bom, mas eu acho que é isso aí. Eu gostei do livro, né? Gostei de vários dos poemas do livro, né? Eu acho que é outro livro de poemas que, como a gente sempre fala aqui, que tem muitos poemas, né? O livro, e talvez poderia ser enxugado um pouco, né? Não entendo porque os livros brasileiros têm tantos poemas, né? Cerca de 70 ou mais às vezes, não? Mas no geral eu gostei bastante, né? Foi um livro que eu pude aí, né, ter essa conexão, né? Conseguir essa conexão com o livro, com vários poemas e experienciar esse descobrimento, né? De várias, através da memória, não? De uma releitura, né? Do meu próprio passado, né? Do meu próprio contexto familiar e social, né? Então isso sempre é interessante, né? Esse redescobrimento do nosso descobrimento, né? Que a gente fez, né? Do nosso próprio descobrimento, na nossa evolução como ser, né? Então eu vou deixar vocês aí com um poema, chama-se Os Mortos no Atentado. E espero que vocês tenham curtido, tá? Como sempre, isso daqui é só uma palhinha, não tem como falar sobre tudo que a gente viu no livro, né? A gente sempre pega alguns temas, né? Alguns poemas, mas eu espero que vocês comprem, né? Eu espero que vocês leiam a Ana Mariano. Espero ler mais livros dela, né? Conhecer mais da sua poética, dos seus poemas. E isso aí, tá? Fiquem então com o último poema da Ana e leiam poesia, leiam poemas e vivam uma existência fantástica, tá?
sempre aprendendo para desaprender, desaprendendo para aprender, e aí, na multiplicidade das possibilidades do conhecer-se e conhecer o outro, tá? E o mundo, sempre de modo participativo. Tá? Um abraço, viva uma existência fantástica e até a próxima. Os mortos no atentado. Numa confusão de sangue e de sapatos, de guarda-chuvas e óculos quebrados, são 40 os mortos no atentado, a quem o jornal dá um mesmo nome, como se fossem da mesma família. Tchau.